Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, que fica gravado aí nas mídias. Vocês podem assistir aí embaixo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós temos falado muito sobre a situação atual do planeta, sobre o estado da humanidade, e é muito importante vocês, eu, todos nós refletimos sobre, afinal de contas, como está a nossa situação espiritual. Se nós desencarnássemos hoje, o que nós levaríamos dessa vida? Em que posição espiritual nós estaríamos? Você se considera desperto para as realidades espirituais? Mas você está desperto mesmo? Esse é o nosso tema hoje. Você está desperto? Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação da nossa vida física aqui e a vida espiritual como sendo uma coisa só, tá? Nós estamos aqui hoje na Terra, encarnados, numa continuidade de vida que nós, há muitos milênios, temos. Nós somos o mesmo espírito que éramos há 100, 200, 500, 1000 anos atrás, 10.000 anos atrás. Fomos criados um dia por essa inteligência suprema, Deus, e continuamos a nossa jornada. Começamos a nossa jornada, continuamos agora e vamos continuar. A vida não cessa. Agora, a gente veste esse corpo de carne e de osso, nós nos esquecemos do passado, e passamos por uma nova experiência. Qual é a influência que a religião tem em nós? Qual é a situação hoje da Terra? Quantos realmente têm a visão da vida espiritual? Quantos não se iludem, por exemplo, com uma salvação fácil? A gente vê entre os cristãos a situação de alguns crentes que acham que estão salvos porque estão numa determinada casa religiosa. Será? Foi isso que Jesus ensinou? Eu creio que não. E o que seria a salvação? Cada um, se eu pudesse perguntar para cada um que acredita que está salvo, o que é estar salvo? A maioria não saberia responder. Ou talvez respondesse coisas absurdas. Vamos dizer que estar salvo é estar ao lado de Deus no paraíso, numa condição de muita felicidade, porque eu, por algum motivo, me conectei com esse Deus, acredito em Deus, estou salvo. Não vou morrer nunca e vou viver a vida eterna no paraíso. É isso que é salvação? É muito complicado, né? E as pessoas têm que entender a realidade da vida. A realidade é que realmente ninguém morre, a gente continua existindo na vida espiritual, mas que aqueles que não praticam a lei de amor, o bem, não praticam aquilo que Jesus ensinou, não estão salvos, seja qual for o conceito que você entenda de salvação, e não vai estar bem. Então, o fato de eu ser espírita me garante salvação ou estar bem? Não. Por ser espírita, de jeito nenhum. E por ser católico? Também não. Por ser evangélico? Também não. E por ser budista? Também não. Ué, o que me garante, então, uma condição melhor? É a prática do amor. Não adianta. Essa lei de amor é universal. Mas quem é que falou sobre isso? Jesus, por exemplo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isto resume a lei de Deus. O resumo está no amor. E os profetas, tudo que os profetas falaram, podem ter falado 1000 coisas, mas o principal é o amor. Paulo de Tarso, numa determinada passagem, necessidade da caridade, do amor. Ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, etc., etc., se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, eu nada sou.
mesmo que eu doe meus bens aos pobres, etc, etc. Se eu não tiver amor, não tiver caridade, eu nada sou. Mesmo isso, mesmo aquilo, se eu não tiver amor, não tiver caridade, eu nada sou. Olha que Paulo reforça o que Jesus falou, né? Aprendeu com Jesus. E dentre as três coisas, a fé, a esperança e a caridade, a mais sublime, a mais importante é a caridade, é o amor, diz Paulo de Tarso. Então, o que nos eleva é o amor, independentemente da religião que a gente segue. Vamos cuidar dos espíritas. Então, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Já ouviram isso? Espírito de verdade falando. Amai-vos, isso é o que importa. E eu volto a perguntar, vocês estão despertos? Já despertaram, então, para o amor? Porque esse é o verdadeiro despertar espiritual. É quando a gente desperta para o amor. Céu e inferno é uma condição íntima. Se eu desencarno numa condição do André Luiz, numa condição de um espírito que levou uma vida muito desregrada, inclusive no campo sexual, adquiriu sífilis, bebia muito, problemas no fígado. Quando desencarna, é como se fosse um suicida, mas é um suicídio indireto. Ele fez aquilo por imprevidência, por ignorância, não querendo se matar. Mas é um suicídio indireto. E assim desencarnam muitas pessoas na Terra. E às vezes são pessoas que vão num templo religioso qualquer e acham que já estão bem, por frequentar uma casa religiosa. Amar a Deus e amar ao próximo. Quem se ama, cuida de si. Cuida do corpo, cuida da mente, aproveita a vida. Então, as pessoas viciadas numa droga qualquer, elas não se amam. Vão sofrer a consequência disso. Mesmo que não desencarnem por uma overdose, vão na condição de suicida, indireto. E isso vale para qualquer desequilíbrio que leve a um dano ao corpo. Comer gordura demais, a pessoa que não podia comer gordura, etc, etc, etc. Então, tudo que nós sabemos que nos faz mal e que nós insistimos naquilo, vai retardar a nossa vida física, isso é um suicídio indireto. Mudando um pouco para o campo do conhecimento, da ciência, a ciência espírita tem, então, uma visão do espírito muito real, através dos médiuns. Chico Xavier ajudou demais com relação a isso. O grande trabalho começou com Kardec, quando ele, observando os médiuns, ele encontrou um método para organizar as informações que os médiuns traziam. Ele checava as informações, comparava o que recebia de um médium com o outro, fazia a mesma pergunta para vários médiuns que não se conheciam, de países diferentes, checava as respostas. Então, se as respostas tinham uma similaridade, aquilo ali tinha credibilidade. É um método científico, isso é estatístico, tá? Então, se um espírito diz que sabe matemática, eu mando uma equação para ele, ele manda a resposta, ele prova que sabe matemática, né? Então, o mundo espiritual nos mandam informações que provam o mundo espiritual e que são informações úteis para nós. Kardec, então, codifica a doutrina espírita e deixa as 5 obras básicas, inclusive uma totalmente dedicada ao Evangelho de Jesus, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é toda a parte moral da doutrina espírita, que simplesmente são as leis morais que Jesus ensinou com a visão espiritual. Tá? O fato de nós conhecermos algo, como, por exemplo, a vida espiritual, não nos garante uma chegada tranquila na vida espiritual, mas com certeza ajuda muito. Então, vocês que estão me assistindo, que consigam aliar o conhecimento a uma mudança de conduta,
tem tudo para chegar bem do lado de lá. E chegar bem do lado de lá significa continuar vivendo bem. Porque se vocês estão adquirindo conhecimentos e ajustando a conduta de vocês aqui na Terra, vocês já estão tirando benefício disso aqui. Vocês já estão bem aqui. E simplesmente vão continuar bem, do jeito que estavam aqui. Porque ninguém vai dar um salto porque desencarnou. Agora, qual é a realidade da Terra? Como a maioria está totalmente alienada por imaturidade, por inferioridade, por isso que a Terra é um mundo inferior, porque o mundo superior entende tudo sobre a vida espiritual, sobre a vida no universo. Como nós estamos no mundo inferior e há esse desinteresse, há um descuido do espírito. As pessoas não cuidam de si, não cuidam muitas vezes do corpo, não cuidam da mente, não cuidam dos seus relacionamentos, da sua condição moral, erram muito, pensam muita bobagem, fazem o mal ao próximo ou a si mesmo. E quando desencarnam, desencarnam numa condição de sofrimento. Então, nem todo mundo chega bem do lado de lá. A maioria chega muito mal. E eu vou passar um primeiro vídeo, que muitos de vocês já assistiram. Eu sempre digo que os vídeos são repetidos propositalmente para consolidar conceitos e para as pessoas que, não, por um acaso, não viram o primeiro vídeo, né? Então, o vídeo que eu vou passar é o resgate de André Luiz, quando ele está no umbral. Então, ele está lá sofrendo, ele foi um médico na Terra, passa 8 anos no umbral e, num determinado momento, cansado de sofrer, ele lembra de Deus, faz uma prece, pede socorro, ajuda, é um ato de humildade. Nisso ele muda a vibração dele. Os espíritos que fazem incursão no umbral, os espíritos superiores, identificam o André, esse está no ponto. E resgatam o André Luiz. Então, aquele corpo cheio de chagas do André Luiz é o corpo espiritual. O corpo físico dele ficou na Terra. Mas como aquele corpo ajudou a moldar o corpo da Terra, quando ele sai do corpo, a imagem do corpo espiritual reflete o corpo físico. Então ele está com a mesma forma do corpo físico, porém envelhecido, porque a mente dele continua trabalhando no corpo espiritual. Então o corpo espiritual dele está cheio de lesões, ele é resgatado para a colônia. Assistam esse primeiro vídeo, que é bem rapidinho, de 4 minutos, voltamos já já. Na hora do desespero, quando não tinha mais forças, Por favor, alguém me escute. todas as esperanças pareciam terminadas. Me tire daqui. Me salvem desse Eu fiz lugar, a pelo única amor de coisa Deus, que me com restava. piedade. Me ajudem. Misericórdia. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Me ajuda. Tobias. Tobias. A sua hora chegou, André. Vamos levá-lo. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Isso. Ele não merece! Eu não vou me arrepender! Suicida!
Vamos para o Ministério da Regeneração. Senhor, não seria melhor as câmaras? Não, ele vai ser um bom menino. Seja bem-vindo ao nosso lar. Guarde suas forças, André. Então, pessoal, viram como o André Luiz chegou carregado numa maca, com o corpo espiritual cheio de lesões, e ele vai levar um tempo nessa colônia espiritual, que a gente chama de colônia socorrista, para onde vão os espíritos que acabam de desencarnar e que já estão em condições de serem atendidos lá, para um outro despertar. Todo mundo chega igual o André Luiz lá? Não. Muitos desencarnam aqui, como se adormecessem, é exatamente isso, e quando despertam, já despertam numa colônia. O André Luiz não despertou na colônia, ele despertou no umbral, ficou 8 anos no umbral. Nem todos passam por essa situação. Infelizmente, a maioria passa. Por quê? Porque estão afastados do amor, da vida espiritual, dos ensinamentos que Jesus deixou. Não estão nem aí para essa condição de vida, não se preocupam com o que vai acontecer com eles e vivem como se cada dia fosse o último dia e a vida fosse só isso aqui. Por isso sofrem. Mas muitos chegam do lado de lá já despertos, bem, e não há nada melhor do que se despertar direto numa colônia sem passar pelas dores que o André Luiz passou, mas muitos passam pela situação dele. Então, há várias maneiras de se chegar numa colônia espiritual. Tá? Eu vou ler aqui um trechinho da obra Depois da Morte, do Leon Denis. É muito interessante. Escolhi aqui um parágrafo para ler para vocês. Deixando sua residência corpórea, o espírito, purificado pela dor e pelo sofrimento, vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco com seus amargores e ilusões. Depois dissipar-se como as brumas que a aurora encontra estendidas sobre o solo e que a claridade do dia faz desaparecer. O espírito acha-se, então, como que suspenso entre duas sensações, a das coisas materiais, que se apagam, e a da vida nova, que se lhe desenha à frente. Entrevê essa vida como através de um véu, cheia de encanto misterioso, temida e desejada ao mesmo tempo. Após, expande-se a luz. Não mais a luz solar que nos é conhecida, porém, uma luz espiritual, radiante, por toda a parte disseminada. Pouco a pouco o inunda, penetra-o, e com ela um tanto de vigor, de remoçamento e de serenidade. O espírito mergulha nesse banho reparador. Aí se despoja de suas incertezas e de seus temores. Depois, seu olhar destaca-se da terra, dos seres lacrimosos que cercam seu leito mortuário e dirige-se para as alturas. Divisa os céus imensos e outros seres amados, amigos de outrora, mais jovens, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com eles caminha e sobe as regiões etéreas que seu grau de depuração permite atingir. Cessa então sua perturbação, despertam faculdades novas, começa o seu destino feliz. Leon Denis aqui está falando justamente desses espíritos que desencarnam bem, que viveram bem, se preocuparam consigo, adquiriram conhecimentos, procuraram amar, fizeram o bem, amaram a Deus, amaram o próximo como a eles mesmos. Então ele descreve essa condição de um despertar e do rápido desligamento das coisas da terra. Só fica, de fato, a saudade dos seres amados e a certeza do reencontro desses seres. Porque para esse espírito estar lá, a vida é muito boa e ele com certeza vai preferir ficar lá do que voltar. Aliás, esses são os relatos da maior parte das experiências de quase morte. O espírito estava aqui no leito do hospital, se vê de repente naquele lado de lá. E o que eles relatam é tão bonito, tão belo, a sensação é tão gostosa, uma leveza, uma paz, que quando ele vai retornar, ele reluta, ele preferiria ficar do lado de lá. Mas ele desperta naquele corpo, às vezes no leito do hospital, para continuar sua experiência aqui. E relatam o que viram. São as experiências de quase morte. Corpos
que estavam praticamente sem sinal de vida, que de repente retorna a viver. E as pessoas relatam, então, essa experiência do lado de lá. Portanto, a vida é belíssima, é muito ampla, e eu repito a pergunta: vocês já despertaram? Despertaram para o amor? Porque esse é o grande despertar espiritual. André Luiz, então, lá na colônia, ele foi levado, ele vai ser ajudado. A princípio ele está como se estivesse numa enfermaria, efetivamente é mesmo uma enfermaria, e vão conversar com ele. E num determinado momento vem um mentor lá, o dirigente, para falar da condição dele, né? Imagine que quando a gente está no hospital, a gente quer ouvir do médico qual é o nosso estado, né? E desencarnado, a gente vai ouvir o quê? Qual é o nosso estado espiritual, moral, e vem toda a verdade para nós. E é então que André Luiz vai escutar aquela condição que ele não tinha pensado naquilo, de que no fundo ele foi um suicida. Ele, como a gente diz na gíria, meteu o pé na jaca. No sexo, nas bebidas, ele fez mal a ele. Tem uma história que não é contada no filme, mas está no livro, que é o mal que ele fez a uma criada, engravidou, maltratou. Então, tem uma série de coisas da vida desse espírito que também não nos cabe. Ele hoje nos ajuda demais e é muito querido de todos nós espíritas, nosso André Luiz. Mas vejam essa cena do nosso lar, da conversa que ele teve com um dos mentores, que fala sobre a realidade dele. E aí dói, gente. Ele vai escutar coisas que não imaginavam. Assistam a cena e voltamos já já. Vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. E aí, pessoal, perceberam como é complicada essa situação? Às vezes você está do lado de lá e escuta aquilo que precisava escutar. O mentor aí está sendo extremamente honesto com ele, falando o que ele precisa ouvir, sem nenhum dedo na cara, sem nenhuma intenção de julgar. Simplesmente está falando das coisas da lei de Deus, a lei de ação e reação, causa e efeito, né? André Luiz semeou o quê? Plantou o quê? Muita coisa ruim. Colheu o quê? Coisa ruim. E olha que ele está longe de ser um assassino, um grande malfeitor da humanidade, de jeito nenhum. Ele foi um médico, fez muita coisa boa como médico, mas ele não cuidou dele. E veja o quanto ele sofreu. Agora, imagina uma pessoa muito comprometida com o mal, a situação dela. Não é bom nem pensar, né? E uma realidade do nosso mundo das drogas, eu preciso falar sobre isso. Não só as drogas pesadas, o próprio cigarro, o álcool em excesso, mas as drogas causam um mal e são uma condição de suicídio indireto também. Então, a quantidade de pessoas que a gente tem viciadas no mundo, em bebida, cigarro,
maconha, crack, cocaína, etc, 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 anfetamina, tudo que vocês conhecem, a dor enorme que isso está causando para essas pessoas. O mundo espiritual está repleto de espíritos em sofrimento por causa disso, sem contar os outros, né, as condições de desonestidade. Aliás, a droga é uma grande financiadora do crime. Os traficantes que matam, né, e que se matam, que subjugam as comunidades carentes, pobres, eles são alimentados pelos que são viciados. Muitas vezes pessoas ricas, pessoas da classe média, que alimentam essa onda do crime. Então, a droga, além de ter um compromisso espiritual em que a pessoa comete um suicídio indireto, ela está alimentando, ela é uma financiadora do crime. Ou não é? Claro. Então, isso tem uma repercussão muito pesada na vida do espírito, no corpo espiritual. Vai causar muita dor, tá bom? Então, melhor parar por aqui, mas que sirva de alerta, né? Agora, o trabalho no bem, e aí eu vou falar um pouquinho da casa espírita, por que ela é importante, porque na casa espírita a gente muda a visão de vida, a gente tem contato com essa realidade espiritual, isso nos ajuda a despertar mais para essa realidade, despertar para o amor. O MAP, por exemplo, nós temos estudos, nós temos gravações como essa, vários trabalhos, mas a gente enfoca muito o trabalho no bem, aquele trabalho mais prático de arregaçar as mangas, servir as pessoas, seja nos tratamentos, nas pessoas que nos procuram para tratamentos, seja o morador de rua que recebe uma quentinha, o pessoal da cozinha que prepara isso, o trabalho da evangelização de crianças, adolescentes, inúmeros trabalhos em que você arregaça as mangas para servir, para trabalhar. Isso é o que conta. Isso vai contar muito nessa mudança vibratória nossa, mudar o nosso despertar, acelera esse despertar. Então eu diria que a casa espírita ajuda a despertar as pessoas para a sua realidade. As pessoas, quando começam a estudar, elas começam a se conhecer melhor. Elas entendem a dinâmica da vida, o que se espera de nós, o porquê que nós estamos aqui. Responde aquela grande questão, o que eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Isso está respondido na doutrina espírita. Nos faz entender quando um ente querido se vai antes da hora, e a gente sente demais. Nos faz entender as doenças, nos dá força para enfrentar os dissabores, as dificuldades, as dores. Enfim, é tudo de bom. O esclarecimento, a visão completa da vida. Eu sei que a minha vida não termina aqui, eu sei que eu tenho uma continuidade, que na verdade o que eu estou vivendo aqui é uma continuidade do que eu já vivi antes, porque já estive várias vezes na vida espiritual e várias vezes no plano físico, só que agora, em pleno século XXI, um século e meio, mais ou menos, após a vinda do Consolador, doutrina espírita, graças a Deus eu fui levado a reencarnar no Brasil e eu tenho contato com essa realidade. E isso me ajuda a despertar, isso me ajuda a mudar. Então, quem ainda não foi, eu convido a visitar uma casa espírita, se estiver próxima do MAP, vá ao MAP. Você só vai ouvir coisas boas e vai te ajudar muito nesse seu despertar, tá bem? A reencarnação, então, tem um papel muito importante nesse processo de despertar, porque muitos levam várias encarnações para despertar, e o momento do planeta é aquele que a gente sempre fala, da separação dos espíritos muito endividados, que reencarnam, não aprendem, e aqueles que já despertaram. Então, aquela separação do joio e do trigo. O que é o joio? Aquele matinho que cresce junto com o trigo. Ele cresce junto, entranhado. Então, você tem que pegar e separar o joio do trigo, porque senão você vai levar muito joio junto com o trigo. Para levar só o trigo, tem que ser uma separação cuidadosa.
E é isso que a espiritualidade está conduzindo já há algum tempo. Uma separação cuidadosa dos espíritos que não vão poder ficar mais nessa escola aqui, que tende a ir para um destino mais feliz, um planeta em nova era de regeneração, formada por espíritos em regeneração. E os espíritos ainda endividados, voltados muito para o mal, vão para outro orbe. É assim que funciona. Então, a reencarnação é um mecanismo de reajuste do espírito para ele se encontrar com ele próprio, com Deus que vive nele dentro também, e evoluir moralmente, evoluir no amor. Onde nós estaremos quando nós desencarnarmos? Eu não sei. A gente tem uma referência do André Luiz, né, da colônia Nosso Lar. E esse livro Nosso Lar, o filme também, ele tem muita informação interessante para a gente, muita informação. Então, uma delas é de como é importante o trabalho. Mesmo na colônia Nosso Lar, eles trabalham. E André Luiz, como médico, quer trabalhar lá. Mas descobre que as habilidades dele daqui não servem muito para lá, para o médico espiritual. Ele vai ter que aprender outras coisas. E ele começa, então, varrendo o chão lá. Ele começa, e alguém vai pensar, mas varrer o chão? Que chão? Gente, o mundo espiritual, uma colônia espiritual, uma cidade estruturada, é matéria, só que é outra matéria. Então, tudo que a gente tem aqui, como é um plano espiritual muito próximo de nós, as coisas são muito parecidas com o lado de cá. Ou, como dizem alguns, é o lado de cá que se parece com o lado de lá. Então, precisa de limpeza, assim. E o André Luiz vai começar a limpar as câmaras de retificação. Ele que foi médico na Terra. E, num determinado momento, ele vai fazer uma entrevista, né? Porque, justamente, ele está procurando um trabalho lá na colônia. E a pessoa que atende na entrevista atende em duplas, sempre duas pessoas juntas, que não necessariamente se conhecem. Então, quando André Luiz vai para a entrevista dele, ele vai com uma mulher. Essa mulher já está na colônia Nosso Lar. E na conversa vocês vão sentir o seguinte, que ela não trabalhou nada lá na colônia. E alguém pode se perguntar, mas como é que ela pode estar no Nosso Lar? Ela provavelmente tem outros méritos que não aparecem na obra, no filme, que permitem que ela esteja na colônia Nosso Lar. Mas ela é, digamos assim, preguiçosa ainda, não gosta de trabalhar. Então, assistam o vídeo dessa conversa, dessa mulher, e André Luiz do lado, esperando a vez dele para falar com o mentor lá, que vai direcioná-lo para o trabalho, e ele já saca na conversa com a mulher muitas das coisas que ele precisava saber. Então assistam o vídeo, é um vídeo rapidinho, de 3 minutos e 40 segundos, e voltamos já já para encerrar. Ministro, com licença, posso ter um particular? Perdão pelo nosso irmão. Depois dele, certamente lhe prestarei o auxílio necessário. Mas meu assunto é rápido. O deles também. Me desculpe. Com licença. André Luiz. O atendimento é aos pares. Obrigada, ministro. Muito obrigada. As damas primeiro.
O que eu posso fazer pela senhora? Ministro Genésio, preciso ver meus filhos na terra. Pobrezinhos, eles estão sofrendo muito com a minha partida. Apesar dos laços de família não se romperem com a separação temporária da morte, trata-se de um pedido justo. Quantos bônus hora a senhora apresenta para merecer o pedido? Trabalho assim? Nenhum. Há quanto tempo a senhora está na colônia? 6 doloridos anos. E durante todo esse tempo não encontrou nada que despertasse seu interesse? Eu nunca precisei trabalhar. A senhora sabe que o nosso lar oferece desde fábricas de alimentos, a serviços, de visitas a amigos em recuperação. Tudo um pouco cansativo, concorda? Todo merecimento se conquista através do trabalho. Assim me disseram. Avalie seus atos, irmã, e veja como estão impregnados por orgulho e egoísmo. São as grandes chagas da humanidade. Toda forma de servir é uma bênção. Senhor, com licença, então eu posso voltar a atuar como médico? Depende de você. Mas talvez o médico terreno não seja o mesmo médico espiritual. O que eu posso fazer? É saber que a vontade, a persistência e o merecimento andam de mãos dadas. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Vamos procurar um trabalho, minha irmã? Então, pessoal, interessante esse vídeo, né? Se recordam da frase? Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Na casa espírita, a gente sempre convida as pessoas a servirem, a trabalharem. E muitas vezes a pessoa está na ilusão de que precisa ser uma função em que ela vai participar com trabalho com os espíritos. Às vezes a pessoa não quer servir um copinho d'água, não quer trabalhar numa cantina, numa livraria, mas tudo isso é trabalho. E sempre você vai estar trabalhando pelos que vão à casa. Então sempre é caridade, sempre é trabalho no bem. E tudo passo a passo. A pessoa, quando começa a trabalhar numa casa espírita, com o tempo, ela é conhecida, ela participa dos estudos, que é uma coisa fundamental para você ser convidado para outras atividades na casa espírita, é participar dos estudos. Porque aí as pessoas que dirigem sabem que aquela pessoa tem base, que podem exigir um pouquinho mais dela, tá? Então é muito importante o envolvimento na casa com o trabalho. Porque senão a gente vai apenas como quem vai numa escola para aprender, mas não arregaça a manga para trabalhar, né? Então a gente aprende uma profissão para exercer a profissão. Na doutrina espírita, a gente aprende as coisas espirituais para a nossa mudança e para a gente exercer esse trabalho de auxiliar os outros que estão chegando na casa. Se você já recebeu esse benefício, estenda esse benefício ao outro de várias formas. Servindo lanche para essa pessoa, vendendo livro para essa pessoa, servindo água fluidificada para essa pessoa, dando passe nessa pessoa, recebendo essa pessoa na casa, conversando com ela. Há várias maneiras de servir, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de humildade e entender que, na hora que nós estivermos prontos, a própria espiritualidade nos dirige para o trabalho. Então, você está desperto, você se considera desperto, lembrando de tudo que eu falei antes, desperto para o amor, porque é o amor que nos leva a uma vida espiritual plena. Não necessariamente a religião que a gente segue, não necessariamente a coisa que a gente acredita, mas efetivamente o que a gente sente. Então, na casa espírita, são retirados os véus, as ilusões. Você é aquilo que você constrói. E a sua posição espiritual depende disso, do que você constrói dentro de você. Então, nós temos que fazer brilhar a nossa luz através do conhecimento e do amor. São as duas asas do espírito. Então, estejam despertos.
vivenciam o amor, aproveitem a vida. Aproveitem uma casa espírita oferece. Vocês que vão ao MAP, aproveitem o MAP. Os que vão em outras casas ou em igrejas, aproveitem. Mas busquem esse despertar pelo amor. Lembrando que Jesus falou, né? É o amor que resume a doutrina toda dos Espíritos, dos profetas. A lei de Deus é a lei de amor. E é esse amor que vai nos levar para uma condição mais feliz. É esse amor que vai nos elevar espiritualmente, tá? Então, eu agradeço muito a atenção de todos, que Jesus abençoe a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.